Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um resumo da obra. Hoje a gente vai mergulhar numa história que parece roteiro de filme, um roubo de arte gigantesco, um dos maiores do Brasil. Só que olha, pode esquecer aquela imagem de ladrões mascarados e alarmes disparando. Esse crime foi diferente. Foi um golpe silencioso, feito à luz do dia e que só foi possível por causa de uma coisa: a pura negligência. Essa frase, que abre o livro da Cristina Tardáguila, já dá o tom do absurdo, né? Parem para pensar nisso. Tesouros nacionais, obras que valem uma fortuna, simplesmente desaparecendo. E o pior de tudo, durante anos, ninguém nem se deu conta de que elas não estavam mais lá. É inacreditável. E aí fica a grande pergunta que o livro tenta responder e que a gente fica se fazendo. Como é que isso pode acontecer? Como é que peças tão importantes somem assim, sem mais nem menos? Para a gente entender essa loucura toda, a gente precisa conhecer a cabeça por trás de tudo. Vamos lá. Todo bom enredo tem um vilão, e aqui não é diferente. Só que o nosso vilão não é um ladrão qualquer. Ele era uma figura que circulava nos altos círculos com uma capa de total respeitabilidade. Esse cara é o Juan Carlos Greco, um argentino, marchand de arte. Para todo mundo, ele era só mais um comerciante sério, um cara do ramo. Mas por trás dessa fachada, ele era um maestro de uma operação que desviava o patrimônio cultural do Brasil direto para as mãos de colecionadores no exterior. E como ele fazia isso? Bom, o método dele era quase genial, de tão simples. Ele não precisava arrombar nada. Ele usava a própria burocracia do museu a seu favor. Ele trocava as etiquetas das obras, usava certificados falsos e depois pedia um empréstimo temporário da obra. Um procedimento superoficial. A peça saía pela porta da frente. A única coisa é que ela nunca mais voltava. E olha, o caso da pintura Sol Poente, do Guignard, é o exemplo perfeito disso. Uma obra-prima que vale milhões, sumiu por mais de 15 anos. E sabe onde ela foi aparecer? Num leilão totalmente legal lá em Miami. Isso mostra o tamanho da audácia dele e a certeza que ele tinha de que ninguém jamais iria descobrir. Mas o Greco não fez isso tudo sozinho, né? Ele tinha um cúmplice muito poderoso e um mais importante, silencioso. E não era uma pessoa. Era a própria estrutura do Estado, que por pura omissão deixou o caminho livre para ele. Essa outra citação do livro é de cair o queixo. Ela mostra o tamanho do problema. Se o museu não conseguia nem ter certeza se uma obra-prima tinha sumido ou não, imagina o que acontecia com as peças menores menos famosas. A porta não estava só aberta, estava escancarada. E aqui que a gente chega na palavra-chave de toda essa história: descaso. Não é aquela corrupção de maleta de dinheiro, de suborno. É um tipo diferente, talvez até pior. É a corrupção que acontece quando ninguém faz o que deveria fazer. É a falha em cuidar, em fiscalizar, em cobrar responsabilidade. Foi esse vácuo que o Greco usou para se dar bem. E quando a gente compara como deveria ser com o que realmente era, a diferença é brutal. De um lado, você tem o sistema ideal, inventário digital, tudo certinho, segurança de ponta, gente responsável por cada coisa. Do outro, a realidade que o Greco encontrou: listas de papel velhas, segurança que qualquer um burlava e uma responsabilidade que era de todo mundo e, no fim, de ninguém. A gente pode ficar falando dos milhões de dólares. E é muito dinheiro, claro. Mas o livro mostra que a perda aqui foi muito, mas muito maior do que isso. O que foi roubado do Brasil vai além do valor financeiro. Pensa assim, toda grande obra de arte tem dois valores. Tem o valor financeiro, o preço que ela atinge num leilão, ela vira um ativo para um colecionador. Mas tem o valor simbólico, que é impossível de calcular. É um pedaço da memória de um povo, um tijolinho na construção da identidade de um país. E é por isso que esse crime é tão sério. Quando se rouba uma obra de um museu público, não é só a instituição que é lesada. É um crime contra a memória de todo um povo. É como se roubassem uma parte da nossa história, que no fim das contas pertence a todos nós. Tá, mas então, como essa rede toda de crime e descaso foi descoberta? A resposta está num trabalho jornalístico tão detalhado, tão profundo, que ele acaba virando uma verdadeira denúncia contra o sistema inteiro. A jornalista Cristina Tardáguila fez um trabalho incrível. O livro dela te prende como se fosse um suspense policial.
Ela foi atrás de todo mundo, conversou com policiais, curadores, especialistas, donos de galeria e foi montando esse quebra-cabeça, expondo cada falha do sistema com uma precisão cirúrgica. E essa citação, para mim, é a mais assustadora de todas. Ela fala sobre o mercado internacional. As obras roubadas chegavam lá como se tivessem caído do céu, sem histórico, sem documento. E por que isso acontecia? Porque sempre tinha alguém para comprar. Isso mostra uma verdade bem inconveniente. O esquema só se completava porque, do outro lado, o mercado de arte estava disposto a não fazer perguntas. Foi cúmplice. No fim das contas, a arte do descaso é mais que um livro, é um espelho. E ele nos deixa com uma pergunta que fica ecoando na cabeça. Será que um dia nós, como país, vamos levar a nossa própria cultura, a nossa própria memória a sério? É uma reflexão pesada, que vai muito além dos muros dos museus. Bom, pessoal, esse foi o nosso resumo da obra de hoje. Espero que tenham gostado da discussão e não se esqueçam de seguir o nosso podcast aqui no YouTube para não perder os próximos episódios, beleza? Um abraço e até a próxima!